Hello guys, what's up? My name is Luiz Braz e neste vídeo eu vou explicar para você o verbo to be no passado, né? Que é o verbo was e o verbo were, ok? Se você, antes de mais nada, se você ainda não assistiu o nosso vídeo do verbo to be no presente, né? Que eu acho que é o primeiro passo, pause esse vídeo agora mesmo, não vamos pôr a carroça na frente dos bois, volta lá, vou deixar o link para vocês aqui embaixo também, e assista o verbo to be no presente, que é o famoso am, o is e o are, ok? Assiste esse vídeo para te dar um pouco mais de embasamento e depois você passa para esse vídeo. Agora, se você já está mais familiarizado com o verbo to be, vamos lá, modo aula junto comigo, pessoal, e vamos se dedicar, presta atenção mesmo, que eu vou passar para vocês aqui alguns exemplos, mostrar como é que a gente faz a pergunta, resposta, né, afirmativa e negativa, e mostrar também algumas dificuldades que os alunos, têm aí na hora de entender o verbo to be, seja no presente ou no passado. Beleza? Modo aula, tamo junto, então vamos lá. Pessoal, percebam que eu coloquei aqui do lado essa tabelinha que é aquela clássica tabelinha dos pronomes I, you, he, she, it, we, you, they, junto com seus respectivos verbos no passado. Então aqui, ó, I was, eu era, eu estava. Lembra que o verbo to be significa o verbo ser ou estar? Então, aqui o verbo was vai ser o verbo ser ou estar, vai sempre ser de acordo com a frase. Não se preocupe mesmo se, mas quando é que eu sei se vai ser o verbo estava ou o verbo era? E o contexto vai entregar para vocês aí. A gente também tem alguns exemplos de palavras com mais de um significado no português e a gente consegue lidar com elas normalmente, tá? Então aqui, ó, só para a gente refrisar a pronúncia dessas palavras, eu vou cobrir elas rapidinho. Então ficaria I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Lembrando que aqui é eu, você, ele e ela para coisas, nós, vocês e o they, que é eles ou elas, tanto para coisas ou pessoas. Aqui o plural a gente usa tanto para qualquer um dos dois, beleza? Pessoal, percebam mais uma vez aqui, ó, o you, pessoal, existe no inglês tanto no plural quanto no singular, não faz diferença, tá? O contexto também vai entregar para vocês quando a gente vai estar falando de você no singular ou vocês, né, no plural. Tá tranquilo? Então, pessoal, é basicamente isso. Diferente do presente, do verbo to be no presente, o verbo to be no passado tem apenas dois formatos, que é o was e o were. Então, basicamente, ó, o was vai ser para o I, o he, o she, it. E o were para os demais. Ok? É basicamente isso. Mas a gente vai usar nas mesmas formas e situações que a gente usaria o verbo to be no presente, apenas indicando para o passado agora. Essa é a única diferença. Então, vou pegar aqui o apagador. Então a gente tem aqui, ó, vamos supor, se eu quiser falar que eu estava falando português ontem, eu estava falando português ontem, I was speaking Portuguese yesterday. Importante aí, se você quiser escrever junto comigo essas frases, para acompanhar de uma forma mais próxima. Eu estava falando português ontem. Lembrando também, pessoal, que quando a gente fala de línguas, idiomas, no inglês, a gente vai sempre usar letra maiúscula, ok? Então é português aqui, ó, vai ser letra maiúscula. No português não, a gente coloca sempre com letra minúscula, beleza? I was speaking Portuguese yesterday, ok? Lembrando aqui, ó, yesterday significa ontem. Então, obviamente, eu estava falando português ontem. É a mesma coisa quando a gente usava o presente contínuos, ok? Que a gente fala de uma ação que estava acontecendo no presente. Aqui, quando eu estou usando o verbo to be, eu estou falando de uma ação que estava acontecendo no passado. Eu estava falando português ontem. Agora, gente, a regra aqui é a mesma coisa, não tem muito mistério, ok? Então a gente fica meio que, nossa, quando é que eu sei que eu uso qual, what? É basicamente isso aqui. Quando a gente vai fazer pergunta, é sempre o verbo to be que a gente vai estar trabalhando, tá? A gente vai sempre estar trocando o verbo to be com o pronome, com o sujeito da frase, ok? Então, essa pergunta fica nada mais que o quê? Eu só inverti aqui, ó. Was I speaking Portuguese yesterday?
É exatamente igual a gente faz no presente também, não mudou nada, ok? Vocês percebam, começa a perceber esses padrões que vai ficando mais fácil. Então, é importante aqui, pessoal, não traduzir. Se você traduz, se você fica aí, nossa, não, mas estava eu falando português, não é assim que a construção acontece na cabeça dos nativos, eles não pensam assim. Tá? Para eles isso aqui é normal. Então você vai ter que acostumar, você vai ter que repetir, estudar várias vezes até essa estrutura ficar normal para vocês. Agora, se eu quiser fazer a negativa, é a mesma coisa que eu coloquei antes para vocês. É simplesmente colocar o not depois do verbo to be. Então, lembra que estava I was speaking, ficaria I wasn't speaking, que seria essa junção aqui, ó. Tá? Vou colocar um maisinho aqui, ó. I was. Muita gente tem dúvida nas contrações, nos short forms. Com essa dúvida, nossa, mas eu acho difícil porque eu não sei quando que eu posso usar isso aqui. Geralmente, você vai estar sempre usando entre o pronome, o sujeito e o verbo auxiliar. No caso, o verbo auxiliar aqui é o verbo to be. Então, assim, não tem diferença, pessoal. Eu posso tanto usar I was not speaking Portuguese quanto I wasn't speaking Portuguese. Tá? Na verdade, não tem um é mais certo que o outro. Os dois são bem corretos. É lógico que o pessoal fala que o was not é mais formal, mas não é muito bem assim. Os dois estão corretos, gramaticalmente falando. Ok? Agora, basicamente, essas são esses três formatos padrões que a gente faz pergunta, frases afirmativas e frases negativas. Agora, por exemplo, esse aqui é uma situação que a gente usa bastante de verbo to be. Coisa que a gente fala de uma ação que estava acontecendo no passado. Eu posso falar também para descrever uma coisa. Vamos supor que você tem aí um primo ou uma prima que era bem magro e aí ficou gordo. Aí você, putz, cara, fulano era magro, agora ele está gordo. E esse exemplo é legal porque eu vou usar para vocês tanto o verbo to be no passado e no presente, para vocês entenderem. Então vamos supor, vou pôr aí, João era gordo, tá? João era magro, perdão. Gente, isso aqui também, o pessoal tem mais dificuldade, porque o que acontece é o seguinte, os cursos de inglês, eles fazem vocês ficarem focados nesses pronomes com esses verbos. Tipo, só vê isso aqui, ó. Então você pensa que o verbo to be é isso aqui. Se você não abrir sua cabeça e não ver o verbo to be em outros exemplos, você só vai estar acostumado quando tiver um she, o it, o we antes do verbo to be. E às vezes vem um nome, vem um presente, vem um sujeito mesmo, nome próprio. Então no caso João é ele. Ele a gente sabe que é he. Então, ó, João era magro. João was thin. João was thin. But, he is fat now. João era magro, porém, mas ele é gordo agora. But he's fat now. Então aqui, ó, eu uso o verbo to be no passado e o verbo to be no presente. Ok? Não quero desrespeitar ninguém, se é magro, gordo, não tem diferença. É importante só a gente entender a lógica aqui do processo. Agora, se você falar que ele não era, João não era magro, ficaria só por nota aqui, ó. João was not thin. João was not thin. Ok? E assim vai. Outros exemplos também que às vezes, se eu der essa frase para vocês aqui, ó, com o verbo to be, olha esse exemplo aqui, ó. Por exemplo, her boyfriend was in Belo Horizonte last week. Last week. Pessoal, esse é um exemplo muito claro que muitos alunos têm dificuldade eles não conseguem enxergar, eles ficam perdidos aqui. Porque, ó, her boyfriend é o namorado dela. Esse aqui é o sujeito. E ele
her boyfriend é o quê? É he. He was in Belo Horizonte last week. Então percebam que assim, se você criar uma identidade visual, ficar focado apenas nessa estrutura aqui, você simplesmente vai estar, quando você se deparar com um exemplo desse, você já vai ficar um pouco perdido, tá? Então, ó, her boyfriend was in Belo Horizonte last week. É a mesma coisa, simplesmente falando que o namorado dela, que é o sujeito da frase, estava em Belo Horizonte na semana passada. E assim, as regras são as mesmas para você, se você quiser fazer perguntas, se você quiser fazer negativas, se você simplesmente, o que você faz? Lembrando, se eu quiser fazer pergunta, eu simplesmente jogo was, lembra que a gente troca? Com sujeito ou com pronome? Então aqui ó, fica was her boyfriend in Belo Horizonte last week. Simplesmente não fiz isso. Agora, se eu quiser fazer negativa, como é que faria? Her boyfriend wasn't in Belo Horizonte last week. Tá? Eu acho que esse ponto é um dos pontos que eu acho que os alunos têm que prestar mais atenção, porque realmente não é uma coisa fácil. Então é importante que você estude, leia alguns exemplos, esteja com a cabeça sempre aberta para situações que não estão, que saem um pouco da zona de conforto nossa, né? Tem várias situações, tem sujeitos aí em situações, pode ser com um pronome possessivo, pode ser nome próprio e assim vai. Então, basicamente, é isso. Então, a gente tem aqui o verbo to be no passado, não tem mistério, só praticar, né? Praticar, estuda bastante. E eu quero que vocês, lógico que a gente vai passar para vocês embaixo aqui o link para vocês baixarem, para você baixar nosso material didático completamente grátis, para você estudar em casa, olhar com mais profundidade aí esse conteúdo e tem que praticar, pessoal. Não adianta a gente só olhar isso aqui. Eu sempre falo nos vídeos para você não só ficar aqui no vídeo e entender só a gramática. Para isso aqui fazer sentido para você, você tem que ler, repetir em voz alta, né, praticar a pronúncia, escutar, que aí você vai criando na sua cabeça aquela regiãozinha lá do inglês, no qual você já começa a parar de pensar em português e começa tudo a cair nessa região. Então, muitos aqui, por exemplo, se eu perguntar para você, what's your name? Você tem certeza que você não, se você já estudou inglês antes, você não traduziu essa pergunta, você simplesmente entendeu, beleza? Então é isso, pessoal. Se você já gostou desse vídeo, curtiu, deixa aqui um like, se inscreva no nosso canal no YouTube, não esqueça de ativar o sininho de notificação para estar acompanhando nossos vídeos aí todas as terças e quintas-feiras. Todas as terças e quintas, às 8 horas da noite, a gente está com um vídeo novo para você, ok? E também vou deixar aqui na descrição do vídeo links do nosso canal do Facebook e Instagram, onde eu coloco aí dicas de pronúncia, expressões, dicas rápidas aí para você acompanhar a gente também nessas duas redes sociais. E aí, pessoal, tamo junto e é claro, I'll see you in the next video. Jack it up. Então nós temos agora a nossa pergunta aqui do nosso companheiro de trabalho aqui, Yuri Valim. Yuri, e aí, qual que é a sua dúvida? Luiz, tem forma reduzida também, short forms, você colocou no presente? Então, boa pergunta. Olha, então, a pergunta dele é o seguinte, se tem, quem a gente explicou para vocês no vídeo anterior do verbo to be no presente, se a gente tem aquelas contraçõezinhas, aquelas short forms no verbo to be no passado. E sim e não, tá? E o que eu quero dizer com isso, pessoal? Olha, lembra que no presente, eu sou, o verbo to be ficaria I am, certo? E aí, quando a gente faz a contração dela, ficaria assim, I'm. No passado, não existe contração entre o verbo to be e o sujeito, tá? E no caso aqui, o pronome, igual a gente faz aqui, ó, não existe isso. Apenas com not na negativa. Então, por exemplo, eu estava, eu era, I was, certo? I was. Eu não estava, não era, fica I was not. Lembra que você sempre põe o not depois. E aí, essa forma reduzida ficaria assim, ó. Esse aqui é um E. Passar para esse lado aqui. Ficaria dessa forma. I wasn't. Igual eu expliquei para vocês
durante o vídeo, ok? E assim, o wasn't vai ser para todos os exemplos que a gente tem o was, e no caso aqui do were, ficaria assim, ó. Weren't, que você vai juntar o were mais o not, ok? Basicamente é isso. Temos mais uma pergunta aqui, vamos lá, Yuri? Luiz, quais são os casos que vão utilizar o verbo to be no passado? Os casos, boa pergunta. Ele está perguntando, a dúvida dele é quais situações que a gente usa o verbo to be no passado. Assim, existem inúmeras, mas as três mais comuns são ou para você descrever algo, ou para você falar que alguém estava fazendo alguma coisa, ou para você falar que alguém está em algum lugar. É só você pensar nas possibilidades. Como o verbo to be significa o verbo ser ou estar, não esquece que está no passado aqui não, mas é o verbo ser ou estar. O verbo ser dá a possibilidade de você ser algo. E o verbo estar dá a possibilidade de você estar fazendo alguma coisa ou estar em algum lugar, como eu expliquei. Então, vamos pegar aqui o exemplo, tá? We, nós, beleza? Vou fazer um diagrama para vocês, para ficar um pouco mais claro. We were. We were, nós éramos ou nós estávamos. Então a gente vai ver agora com alguns exemplos e o próprio contexto vai definir qual significado ele vai ter. Então aqui, ó. Nós éramos magros. A gente era magro. Nós éramos magros. We were thin. Tá vendo? É lógico para falar assim, nós estávamos magros, mas fica estranho, né? Porque geralmente quando você fala dessa forma, você vai estar criando um contexto diferente, vai querer indicar uma outra coisa. Agora, we were thin, nós éramos magros. Tá? Agora vamos por we were at home. Que significa em casa. Seria nós éramos em casa ou nós estávamos em casa? Nós estávamos em casa. E, gente, é importante saber uma coisa que é interessante é o seguinte, depois que você praticar bastante, várias vezes, essa distinção não vai ficar dessa forma, você não vai pensar, nossa, quando é que eu vou usar, aqui significa éramos ou estávamos, é muito confuso, você tem que, isso aqui, ó, we were at home, tem que ficar claro para vocês. Vocês têm que escutar, você tem que ver, observar esses exemplos várias vezes. Então não precisa sair abraçando agora todos os exemplos do verbo to be no passado. Não, pega alguns exemplos, tá? E reforça eles na sua cabeça. Vai estudando, que aos poucos você vai se acostumando com aquilo e aquilo vai parar de ser um bicho de sete cabeças para você e vai ficar uma coisa mais natural, ok? E agora a terceira situação também. We were eating dinner. We were eating dinner. Nós estávamos comendo o jantar, estávamos eating dinner. Estávamos jantando, né, no caso aqui. Pessoal, a gente sabe que aqui não tem como nós éramos comendo jantar, não faz sentido, ok? Essas são as situações mais comuns. A gente fala de local, aqui de uma ação que estava acontecendo, enfim, acontecendo, e descrição. Está escrevendo alguma coisa, ok? Essa regra se aplica para todos os exemplos que a gente tem aqui, beleza? É isso aí, pessoal. Thank you very much.